Bom dia para aqueles que estão em casa e vão estar ou no trabalho ou no volante, vão estar nos acompanhando aí em mais um estudo da nossa Escola Bíblica da Segunda Igreja Batista em Maricá. Estamos aí na nossa caminhada, falando a respeito de fé. Estamos quase findando essa partezinha da fé, que está baseado lá no livro de Josué. Hoje nós já estamos no capítulo 20 e 21, que é a fé dependente, e na semana que vem nós vamos estar fechando com os capítulos 22 a 24. 22, 23 e 24, e aí vamos estar fechando esse tema sobre fé e vamos estar adentrando em fidelidade, que vai ser baseado no livro de Juízes. Estamos falando de várias vertentes da fé, e hoje, o estudo de hoje é a lição de número 5, e vai falar sobre a fé dependente, dependendo de Deus. E hoje, esses dois capítulos 20 e 21, nós vimos na semana passada que Josué fez a divisão das cidades entre os clãs ali de Israel. Ele fez essa divisão. Havia cidades que ainda deveriam ser tomadas, conquistadas, mas nós observamos também que essas cidades, porque Deus, quando deu essa ordem para que Josué obedecesse, Josué passou isso para o povo de Israel, eles deveriam expulsar aquelas pessoas que ali existiam. E isso em algumas cidades não vão acontecer. E quando nós vamos acompanhar a trajetória do povo de Israel, posteriormente, nós vamos ver a consequência que vai acontecer do povo de Israel começar a assimilar esses, digamos assim, tudo isso que esses povos tinham. Eles começam a aceitar e a praticar. E aí nós vamos ver contexto, como nós vimos no período passado, no trimestre passado, que foi toda a trajetória do povo, e vamos acompanhar um pouco disso também em Juízes, que vai ser esse período posterior a tudo isso também. E vimos que o reinado vai ser dividido, tudo consequência do que vem acontecendo agora. Então, nós avançamos um pouco na história, e nesse trimestre agora nós retrocedemos um pouco, um período antes de tudo aquilo aconteceu. E na lição de hoje, no capítulo 20 e 21, vão ser as cidades refúgio. Vão ser instituídas algumas cidades estrategicamente instituídas por Josué, e serão chamadas de cidades refúgio, que vai, digamos assim, que eles viviam num período de olho por olho, dente por dente, e essa cidade refúgio, aqueles que praticavam assassinatos poderiam se refugiar, desde que fosse, digamos assim, legítima defesa, poderiam se refugiar ali, e digamos que ali a justiça que eles praticavam, que era olho por olho, não chegariam até ele. Então, eram cidades que foram distribuídas ali estrategicamente por Josué. E vamos ver um pouquinho também, podemos fazer um parâmetro, que assim como Deus providenciou essas cidades refúgio para aquelas pessoas, Deus providenciou também um refúgio para nós hoje. Então, tem um parâmetro entre essas cidades refúgio providenciadas por Deus para eles e Jesus Cristo para nós nos dias de hoje. É mais ou menos esse o contexto da nossa lição de hoje, mas não será eu que irei conduzi-los nessa lição de hoje. Vou convidar o nosso irmão Márcio, que vai estar conosco aí, nos conduzindo na lição. E nós vamos estar orando pela vida do irmão Márcio, que vai estar trazendo a lição de hoje. Lembrando que na semana que vem nós vamos estar finalizando essa parte de Josué, e vamos estar na outra semana iniciando aí com Juízes. Então, nós estamos findando, porque o nosso trimestre é fé, fidelidade e força. Força vai ser lá no finalzinho do trimestre com Ruth,
as 2 últimas lições lá, falando a respeito de Ruth, que é a história de Ruth acontece dentro do período de Juízes. Então, nós vamos ver ali, vamos entender que esse período também, ele contempla o período de Juízo, que foi aquele período que o povo de Israel quis ser igual às outras nações e, posteriormente, esse período de juízo, eles vão querer os reis, que os juízes vão ser separados por Deus ali, algumas pessoas, nós vamos ver várias delas, mas, posteriormente, esse período de juízo vai vir aquele período de reis, que foi o período que nós vimos no trimestre passado. Vê que as lições, elas falam muito entre si, porque vem contando a história de Israel. Mas vamos orar, pedir a direção de Deus para esta manhã, para esse estudo de hoje, a respeito desses 2 capítulos, 20 e 21 de Josué, e vamos entender um pouco mais dessas cidades, refúgio, que foram colocadas ali, entender o porquê que foram colocadas, para que elas serviam, mas vamos deixar para o irmão Márcio nos conduzir na lição. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado que estás no céu, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia, por esse momento na tua casa de oração. Pedimos, ó Deus, a tua unção, a tua direção para a tua igreja nesta manhã, para que o teu Santo Espírito venha agir através do teu servo. Que, ó Deus, as tuas bênçãos estejam sobre ele, Pai, não somente nesse momento agora, que ele vai estar nos auxiliando, mas em tudo aquilo, ó Pai, que ele se propôs fazer para a tua obra, que as tuas boas mãos possam estar repousando sobre ele, capacitando, dando sabedoria e, principalmente, ó Pai, a alegria de servir ao Senhor. Abençoe a tua igreja aqui nesta manhã, tudo aquilo que vamos fazer, que o teu Santo Espírito esteja direcionando e que as tuas bênçãos possam repousar sobre todo o teu povo, sobre a face desta terra. É a oração que nós fazemos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Irmão Márcio? Bom dia, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É bom, mais uma vez, estarmos aqui para estudar as lições que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Essa revista que está muito boa. Cada lição nós temos aprendido demais. Acho que, na minha opinião, não sei se a minha jovem vai concordar, mas a nossa revista é a melhor que nós tivemos aí nos últimos tempos. Foi essa revista aí, muito edificante. As lições muito bem pautadas. E hoje, nós estamos com a lição 5. Lembrando que a nossa revista é a revista Fé, Fidelidade e Força, da Palavra e Vida, edição 78. E hoje estaremos com a lição 5, falando sobre a fé dependente. E nosso texto base, ela está em Josué, todo Josué 20, Josué 21. Eu sei que são textos grandes, principalmente o 21, mas tira um tempo, leia, porque são 2 capítulos assim maravilhosos, falando a respeito da segurança do Senhor para nossas vidas, falando sobre as promessas do Senhor que se cumprem nas nossas vidas. E dá para nós entendermos que tudo que o Senhor promete, Ele cumpre. Não importa a nossa situação, não importa o que estamos passando, Ele é Deus. Então, esse é o nosso texto base, a fé, e vamos estudar sobre a fé dependente. E esse capítulo, esse tópico, a fé dependente, nós ficamos pensando, poxa, mas uma fé dependente, como assim? A fé dependente, nós devemos praticar, porque nós temos que entender que há um Deus que ouve nossas orações, que há um Deus que faz exatamente aquilo que a fé pede. É nós enxergarmos o impossível. É o que a fé pede. Todos que têm fé enxergam algo que não dá para ver a olho, mas nós temos a certeza, nossa mente confia que o Senhor irá fazer. E começa a lição dizendo, o processo de repatriação da terra de Canaã revela algo singular. Então, os capítulos 14 e 15 contêm a distribuição das terras do sul, para Judá e Caleb, já foi estudado isso. Os 16 e 17 explica a repatriação das terras centrais para os filhos de Josué. 18 e 19 tratam da divisão do restante da terra. E o capítulo 20 vai localizar as 6 cidades de refúgio, dentre as 48 cidades dedicadas aos levitas. Isso já vai estar no capítulo 21.
Mas o 20, em especial, ele vai falar sobre essas cidades de refúgio, né? Essas cidades a qual o Senhor, desde lá de Números, já tinha falado, já era o desejo do coração do Senhor, já tinha orientado Moisés a fazer isso, a poder estar estabelecendo essas cidades. Nós vamos entender a importância dessa cidade, né, durante toda essa lição. Então, capítulo 20 do livro de Josué trata sobre o estabelecimento da cidade de refúgio. O texto é claro, né? O homicida culposo deveria ter um local para se abrigar, a fim de que o vingador do sangue não pegasse, cumprindo o requisito do verso 6. Vamos ver lá o que diz em Josué 20, já começando aqui do 6. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então poderá voltar para a sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Mas aí, contextualizando, o que seria essa cidade de refúgio? A cidade de refúgio ela foi criada pelo seguinte: aquele indivíduo que cometesse um homicídio, né, seja ele culposo ou doloso, né, trazendo para a nossa realidade de hoje, o culposo é quando não há intenção de matar, é um acidente. E aí vai a julgamento, e aí alguns têm uma pena melhor, então são obrigados a cumprir algumas tarefas para cumprir aquilo ali, porque não foi intenção. Exemplo, você vem ali com seu carro, sua moto, e ele você está vindo na sua estrada, na sua direção, e uma pessoa atravessa repentinamente na frente. Acontece um acidente, e acidente não dá para prever, que vai ser algo simples, vai ser algo mais forte, mais grave. E em muitos desses casos de acidentes, sabe, na esquina da sua casa, você sai para trabalhar de manhã na esquina, você pode matar alguém por causa de um acidente. Então, esse é o homicídio culposo, de acordo com a nossa lei de hoje. Já o doloso é quando você há a intenção de matar. Sai da minha casa totalmente bêbado, fala, vou passear, e aí eu atropelo alguém. Então, há a intenção de matar, você sabe o que você está. Embora a nossa lei ainda é muito rasa, muito fraca para esse tipo de aplicação de lei, né? Muitas pessoas ainda dirigem embriagados, que eu acho um absurdo, é um crime. Você beber, você está com a sua consciência afetada e você sair na rua. É o que mais você vê aí. Às vezes eu estou vindo com a minha moto e vejo a pessoa totalmente bamba na rua e falo, está bêbado. Como a pessoa consegue fazer isso? Mas, trazendo um exemplo, nesse caso seria homicídio doloso, onde há a intenção de matar. Outro exemplo, você vai tampar uma pedra para o alto, não sei, e aí passa uma pessoa na hora e você acerta aquela pessoa, não foi sua intenção. E outros exemplos que existem. Então, essas cidades eram feitas para quê? O cidadão cometia, né, infelizmente, passava por esse incidente, e ali ele ia para essa cidade. E nessa cidade ele ficava ali, ele aguardava o julgamento, ele saía da sua cidade de origem, ficava ali nessa cidade de julgamento. Para quê? Para que o chefe da família não vinha e se vingasse dele. Por exemplo, você imagina um pai que perde um filho, uma filha, num acidente desse. Como é que fica seu coração? Trazendo para os dias de hoje. Um cidadão atropelou minha filha na rua e matou. Muitas vezes ele fica cego, ele fala assim, não quero saber quem foi o culpado, ele matou minha filha. Não quer entender se teve culpa, se de repente sua filha atravessou, porque a gente nunca quer que os nossos sejam culpados. Então existe essa cidade, onde ele fica lá, e existem algumas determinações de ele aguardar até o julgamento, e aqui o 6 fala, ele ficaria julgando pela comunidade, seria julgado pela comunidade até o julgamento, né? Comparecer até o julgamento, ou até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. São as duas condições a qual esse indivíduo poderia voltar para a sua cidade de origem. E aí sim, ele poderia voltar. Então a importância da cidade era isso, ele ser ali acolhido, protegido. Qualquer pessoa que chegasse na porta daquela cidade, buscando aquela pessoa, não poderia entrar. Então ali existe uma portaria onde a pessoa se identificava, quais as suas intenções de ir para aquele lugar. E ali já eram numerados já as famílias, era um trabalho muito, muito bem feito. Quais lições podem ser aprendidas com o estabelecimento e propósito dessas cidades? Nós vamos ver nesse primeiro tópico, que é a fé dependente para usufruir do cuidado de Deus. Isso está de Josué 1 até Josué 9.
E aí você pode estar acompanhando a sua Bíblia. A cidade de refúgio aparece em outros livros da Bíblia, como em Números 35, de 9 a 15, e Deuteronômio 19, de 1 a 3, o que evidencia mais ainda que esse já era o desejo de Deus, mesmo na época de Moisés. Josué só fez assim cumprir aquilo que o Senhor tinha pedido já ao seu antigo líder. Números 35, de 9 a 15, vai dizer: Disse também o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã, escolham algumas cidades para serem suas cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Eles serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, a fim de que alguém acusado de assassinato não morra antes de apresentar-se para julgamento perante a comunidade. As 6 cidades que vocês derem serão suas cidades de refúgio. Designem 3 cidades do refúgio desde o lado do Jordão e 3 outras em Canaã. As 6 cidades servirão de refúgio para os israelitas, para os estrangeiros residentes e para quaisquer outros estrangeiros que vivam entre eles, para que todo aquele que tiver matado alguém sem intenção possa fugir para lá. Então você vê aqui também que eles foram construídos, foram estabelecidos ali de forma geográfica, né? Por quê? Para não existir uma distância muito grande das cidades, para aquelas pessoas poderem, né, ter tempo de ir para aquelas cidades. Então ela foi ali estabelecida de forma geográfica, de forma estudada, né? O Senhor já deu os passos. Mas se fosse uma cidade de refúgio longe, até a pessoa chegar àquela cidade, até a pessoa ia até aquela cidade, o caminho já tinha emboscada, já eram cercados. E essas cidades eram reforçadas e eram localizadas já para isso. Deuteronômio 19, de 1 a 3, diz: Quando o Senhor, o seu Deus, tiver destruído as nações cuja terra lhes dá, e quando vocês as expulsarem e ocuparem as cidades e as casas dessas nações, separem 3 cidades de refúgio na parte central da terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, para que dela tomem posse. Dividam em 3 partes a terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando como herança e façam nela acessos, para que aquele que matar alguém possa fugir para lá. Então as cidades, elas tinham esse caminho, tinham esse acesso. Fico imaginando para aquele povo, né? Principalmente para os líderes. Mas, poxa, qual a ideia do Senhor? Né? Como assim? Preservar uma vida, acabou de matar alguém? Como assim? Mas em obediência, né? Tanto Moisés faria, como Josué o fez. E a importância maior dessa cidade é trazer a essas pessoas refúgio, trazer essas pessoas de proteção. Porque quando a pessoa comete um delito, primeiro, a cabeça dela fica abalada, a mente fica abalada. Porque nós, seres humanos, irmãos, principalmente os cristãos, né? Nós criamos uma linha de santidade, uma linha de raciocínio, uma linha que muitas vezes nós se apegamos demais a ela. E quando nós cometemos erros, delitos, nós somos os que mais nos cobramos por isso. Porque nós queremos ser cada dia mais parecidos com Jesus. Só que nós somos seres humanos. Nós fomos criados, né? E nós temos essa facilidade de errar no nosso dia a dia. Nós somos pecadores. E Deus entende que nós passaríamos por isso. Entende que toda aquela comunidade passaria por isso, que pessoas daquela comunidade passariam por isso. Então esse refúgio ele é feito para isso. Para nós termos esse momento de sermos julgados, de nós refletirmos sobre o nosso erro, não nos cobrarmos tanto por aquele erro, né? Porque é normal nós nos cobrarmos, é chato quando nós erramos. Nós, muitas vezes, isso traz, né, consequências severas para a nossa vida, para a nossa saúde. Mas nós devemos entender que essa cidade, ela é representada como uma cidade, de uma forma geográfica. Mas nós temos o Senhor Jesus, que é o nosso refúgio. É o nosso caminho, é onde nós devemos nos refugiar, onde nós devemos encontrar segurança e perdão, porque nós somos suscetíveis a erros.
Então elas foram estabelecidas por Deus, 3 de cada lado do Jordão, para abrigar pessoas que cometessem homicídio involuntário, ou seja, quando não há intenção. Números 35, 11, reforça, dizendo: escolham algumas cidades para serem suas cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção, ou seja, quem tiver cometido homicídio culposo, né, de forma que não há intenção. Às portas delas, o acusado apresentava-se a uma corte de anciões, a fim de justificar-se, a provar que não teve a intenção de matar seu semelhante. Então, ali ele apresentava, ali ele colocava o seu erro ali diante daquele povo, daquele ancião, e ali eles preparavam o julgamento dele. E ali, certamente, ele era tratado, ali ele era protegido, ali ele refletia sobre o que ele tinha cometido. Bom dia, pastor. Então, a cidade de refúgio ela tem essa importância. Das 48 cidades recebidas pelos levitas, 6 foram separadas como cidade de refúgio. Números 35, de 2 a 5, e o 7. Diz assim: ordene aos israelitas que da herança que possuem, deem cidades para os levitas morarem, e deem-lhes também pastagens ao redor das cidades. Assim eles terão cidades para habitar e pastagens para o gado, para os rebanhos e para todos os seus outros animais de criação. As pastagens ao redor das cidades que vocês derem aos levitas se estenderão para fora 450 metros, a partir do muro da cidade. Do lado de fora da cidade, meçam 900 metros para o lado leste, para o sul, para o lado oeste e para o lado norte, tendo a cidade no centro. Eles terão essa área para a pastagem das cidades. Ao todo, vocês darão aos levitas 48 cidades, juntamente com as suas pastagens. Então, aqui é uma reivindicação do Senhor para essas terras para os levitas, porque por direito eles não teriam. Mas o Senhor eles assegura a eles essa promessa, de eles terem essas cidades separadas para eles, desde lá no tempo de Moisés, como no tempo de Josué. Nós vamos ver mais na frente que os levitas chegam a reivindicar isso. Olha, o Senhor prometeu para nós, no tempo de Moisés, essas terras, e ali eles são atendidos, porque é a promessa do Senhor. E o Senhor disse: cumpra-se de acordo com o que eu mandar. E assim foi toda a trajetória de Moisés e Josué, mais obedientes ao Senhor. Então, 6 foram separados como cidade de refúgio, dessas 48 cidades. E ali os levitas eles ficavam de redor, sabia que aqui existe uma metragem, existe todo um cuidado para essas cidades ficarem bem cercadas, cidades ficarem bem protegidas e principalmente ser bem tratadas pelos levitas, porque os levitas eles eram responsáveis para ministrar a adoração, a santificação, era algo para ser santificado. Eles estavam ali naquela área já estrategicamente para aquele povo voltar à sua adoração, mesmo estando ali perdido, mas receber a palavra, receber ali a adoração, participar, ser um co-participante. É como se a igreja fosse um refúgio para este caso. As pessoas viriam para cá, nós botaríamos ali alguém no portão, tomando conta, e aqui ele seria tratado. Aqui ele seria tratado, refletiria sobre o erro dele, seria julgado. Então, para isso, eram essas cidades. Saindo dos limites da cidade, o acusado poderia ser morto por seu vingador. Ou seja, existia um limite. A pessoa que entrasse ali, ela não poderia sair. Era uma das regras do Senhor. Ela teria que ficar naquela cidade o tempo que fosse necessário, o julgamento. Não poderia sair para ver sua família. Então, ele ficaria ali, vou dizer preso, né, para a palavra forte, mas ficaria ali refugiado, né, guardado. Mas se ele saísse, ele era responsável pela vida dele, se fosse morto. Morrendo o sumo sacerdote, no entanto, voltaria para sua terra, o acusado, sem qualquer ônus. No sistema judicial da época, vigorava a prática do olho por olho, dente por dente, a lei antiga, mão por mão, pé por pé. Passagens como Êxodo 21, 24, né, Levítico 24, 20, Deuteronômio 19, 21, vai confirmar isso. Êxodo 21, 24, acabamos de ler. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Levítico 24, 20. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente,
Assim como feriu o outro deixando defeituoso, assim também será ferido. Deuteronômio 19, 21. Não tenha piedade. Exige a vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Eu fiquei pensando, lendo esse texto, quando fazia essa lição, falei, gente, será que se fosse assim até os dias de hoje, a pessoa não pensaria duas vezes antes de cometer um mal contra outra pessoa? Sabendo que se ele machucasse uma pessoa, feria no olho, a pessoa ficasse cega, ele também ficaria cego. Sabendo que se ele tirasse a vida de uma pessoa, ele também perderia a sua vida. Será que nos dias de hoje as pessoas não pensariam mais antes de cometer um caso assim? Hoje a pessoa machuca a outra e fica preso. Fica seguro pelas autoridades. Ali ele se alimenta, ali ele vive, se você for pesquisar a fundo, muitos vivem com luxo ainda, né? Tem acesso a tantas coisas. Parece um hotel. E a custa de quem? A custa de nós, do povo, que nós que pagamos para eles estarem lá. Eu fico pensando, será que hoje o crime compensa? Será que hoje essas pessoas não fazem isso? Você vê aí, está aumentando cada vez mais o nível de homicídio. O feminicídio, por exemplo, é algo que cresce tanto. Quando o homem não aceita a separação, quando o homem não aceita e toma aquela mulher para si, quando a mulher não quer mais, ele vai lá e tira a vida. E esse homem vai preso. Vai preso, fica lá. Alguns saem, ainda tem feriados que não conseguem sair, visitar a família. Gente, devemos ser mais atentos a essa lei. Se tivesse essa lei mais rigorosa, duvido que isso aconteceria. No caso de homicídio culposo, foi dada a oportunidade de refúgio, a fim de impedir uma ação desproporcional da família ofendida e possibilitando ao acusado a oportunidade de um justo julgamento. Isso está em Números 35, 12 e 24. Essas cidades de asilo eram uma salvaguarda contra a vingança injusta e as resultantes lutas sangrentas. Não havia política naquelas cidades e cabia ao parente mais próximo agir como vingador de sangue. Então, nessa época não havia polícia, não havia alguém que ia lá e prendia a pessoa, não havia alguém que ia lá e tomava uma ação, né, diante daquela pessoa, diante daquele ato. Mas cabia ao parente mais próximo. Fizeram mal para um parente seu, o parente mais próximo ia lá e se vingava. Se vingava mesmo, porque não tinha lei, não tinha polícia. E se vingasse, a única coisa que ele ia ter é aquele prazer de ter se vingado. E olha, salvei a honra da nossa família. Fui lá e executei aquele que fez mal para alguém na nossa família. Então assim era a lei. Assim era a lei. E por isso a necessidade dessas cidades de refúgio. Porque a pessoa ia para essa cidade e aí falava com o seu ancião o que tinha acontecido, qual família que ele tinha ali ferido, né, naquele acidente, naquele incidente, e qualquer pessoa daquele membro daquela família não entrava nessa cidade. É uma cidade feita mesmo para proteger. E aqui existem algumas informações das cidades, né, falando sobre elas geograficamente. Do lado do ocidente, tinha Quedes, tinha sua localização ao norte de Israel, dentro da área da tribo de Naftali. No original, o termo Quedes significa santo ou santuário. Também tinha Siquém, ficava bem ao centro de Israel, e o significado original do seu nome é ombro. De um modo geral, o ombro tem a força para suportar o peso, além de servir de descanso para aqueles que nele se apoiam. E também tinha Hebron, localizada no sul de Israel, que significa comunhão. Então, significados interessantes, né? Ombro, aquele que sustenta. Santuário, santo. Santuário é um lugar onde você vai para se santificar. Comunhão, lugar onde você se socializa. E aí aquelas pessoas que hoje na nossa lei elas se isolam totalmente de certa forma da sociedade civil, ali ela se reúne. Ela tem uma nova experiência de interação. E do lado oriente? Do lado oriente tem Bezer, que ficava no sul de Israel, mais do outro lado do Jordão, de frente para o oriente, na tribo de Ruben. Seu nome significava fortaleza. Olha, significado bom. Fortaleza. Ramote, localizada no centro de Israel, do lado oriental, significava exaltação ou elevação.
Talvez ficava num monte, numa colina, não sabemos. Mas tinha esse significado, algo elevado. Golã ficava ao norte, do lado oriental, bem perto das conhecidas montanhas de Golá. O termo significava levou cativo, no sentido que absorveu toda a nossa culpa. Né? A palavra cativo refere-se a nós, somos cativos. O Senhor nos justificou. Então, significados esses, que levam muito a nós enxergarmos nessas cidades, pelo menos eu, né, trouxe para mim, quando eu fiz a lição, as qualidades do Senhor em nossas vidas. Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso ombro, onde nós nos apanhamos, Deus é o nosso santuário, em Deus nós temos comunhão, Deus ele é exaltado, ele é separado, é um outro plano nas nossas vidas. E Deus nos leva como cativos, através do seu Filho Jesus. Com a instituição das 6 cidades, refúgio, Deus queria proporcionar para o infrator arrependido santidade, descanso, comunhão, força, renovo e segurança. Vemos nesse caso uma clara manifestação do amor e da graça do Senhor naquele tempo. De um modo geral, o Antigo Testamento é caracterizado pelo tempo da lei, e muitos não conseguem visualizar a graça de Deus nesse período, nesse longo período. Exatamente. Você mais ouve falar que o Antigo Testamento foi o texto de mais matança que teve. Por quê? Porque no Antigo Testamento você tem esse povo que atravessava o Egito. Nós temos ali o Pentateuco, que fala sobre a desobediência e quantas vidas ali foram ceifadas. Mas as pessoas enxergam muitas vezes um Deus que punia, um Deus que matava, um Deus sanguinário. Mas não, era a desobediência deles que levava à morte. Assim como o nosso pecado leva à morte, nossa desobediência leva à morte, ou a vontade de não viver mais. E através da nossa desobediência. Então, aquela pessoa que se refugiava, ele recebia santidade, descanso, comunhão, força, renovo e segurança. Ou seja, ele era renovado, ele era guardado, mas também ele era tratado. Ele era tratado porque precisa ser tratado. Uma pessoa que comete um erro assim, que ela vai se cobrar, precisa ter um tratamento. Nós vemos ali o exemplo de Judas, o exemplo de Pedro. Olha, 2 exemplos ali bem claros para nós estudarmos. Judas traiu Jesus, errou com Jesus, e ao ver o olhar de Jesus sendo preso, ele se tomou, daquela depressão, daquela angústia, e ali ele se enforcou e acabou com a vida dele. Pedro negou Jesus. Pedro também, ao ver o olhar de Jesus, também se entristeceu amargamente, chorou amargamente, ficou em depressão. Mas ele se refugiou. Ele se refugiou em Jesus. Ele esperou Jesus. Jesus o atraiu ao lugar de refúgio, onde ele foi tratado. E ali foi perdoado. Mesmo com aquele erro. Você vê Jesus perguntando, Pedro, tu me amas? Ele falou, Senhor, eu te amo. Jesus perguntando, Pedro, te ama. Ali ele sentiu que tinha sido perdoado pelo Senhor, mas ele não esqueceu o erro dele. E por último ele fala, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu amo. Então são 2 exemplos que quando há refúgio, Jesus é um lugar de refúgio. Quando nós vamos para o refúgio do Senhor, nós temos essa chance de ser tratado. Muitas vezes refletimos sobre o nosso erro, entendemos, olha, eu não sou perfeito. Olha, eu tenho um Deus que me perdoa. Eu tenho um Deus que entende que não foi a minha intenção. Isso para o mundo hoje entender isso seria maravilhoso. Teria muitas mais vidas preservadas. Porque muitas vidas cometem suicídio por não entender que existe um refúgio em Jesus, que existe um lugar em Jesus, existe um lugar que nós podemos entender que somos suscetíveis a erro, que é um lugar que não existe hierarquia, um melhor do que o outro, todos somos pecadores. Mas desde as páginas iniciais visualizamos essa realidade. Quando o homem pecou, por exemplo, aí Deus já usa aqui o exemplo de Abel, do lado de Gênesis. Deus manifesta a sua graça pela promessa do Salvador, vindo da semente da mulher, Eva. A graça foi simbolizada quando Deus vestiu os culpados pelo sacrifício do inocente. Caim, que merecia a morte por matar seu irmão,
recebe uma marca para não ser morto. Olha a graça de Deus aí. E aí ele vem dizer que no Antigo Testamento não há graça, não há perdão. A cometer aquele delito contra o seu irmão Abel, Deus coloca uma marca nele e fala, ó, ninguém mata ele por essa marca. Deus o protegeu. Veio a graça diante dele, apesar do erro. Noé, que viveu numa época de impiedade singular, achou graças aos olhos do Senhor. Né? Isso está em Gênesis 6, 5 a 8. Então, diz assim, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem, olha isso. Deus chegou a se arrepender de ter criado a humanidade. E isso cortou, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem, isso cortou o seu coração, porque Deus ele criou a humanidade para ser perfeito. Ele nos criou, e fez questão de nos criar ali com a própria mão. Você vê que Deus criou tudo com o seu falar. Haja luz, houve luz. Né? Os animais foram criados através do falar de Deus, mas o homem não, o homem ele fez com as próprias mãos, com as próprias mãos ele modelou, e ali ele deu o sopro de vida a qual nós temos hoje. Ele fez de algo particular, criou algo perfeito. Nos criou a imagem e semelhança dele. Mas esse mesmo Deus se arrependeu. Ao ver a perversidade, ao ver aquele povo totalmente contrário. Né? Nós temos o exemplo de Sodoma e Gomorra também, a qual o Senhor realmente não achava graça de ter criado a humanidade. Mas a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Nós conhecemos a história de Noé. Ele falou, ó, Noé, construa uma arca, coloque na arca aqueles que você precisa salvar, o casal de animal de cada espécie, que o resto tudo eu vou destruir. E assim foi. Graças à obediência de Noé, claro, né? Porque até ali não sabia nem o que seria esse termo que iria acontecer, esse incidente que ia acontecer, até ali a humanidade não conhecia o dilúvio. Deus só falou, ó, mandarei o dilúvio, construa uma arca e obedeça. E assim ele fez. Quantos chamaram Noé de maluco? Eu fico imaginando. Quantos? Mas ele foi salvo pela obediência. Então, séculos depois, manifestaria a sua graça, instituindo a cidade de refúgio. Mais um exemplo do amor de Deus, mais um exemplo da graça de Deus. Que Deus nos ama. Agora, no tópico 2, vamos ver a fé dependente, para não negligenciar a adoração. Na dinâmica, isso já está em Josué 21, né, que narra sobre essa dinâmica da divisão da terra, era necessário que os levitas fossem espalhados em toda a nação, para ministrar espiritualmente e ensinar a religião. Além de abstrar disputas de maneira singular, eram a voz do povo perante Javé. A eles cabiam ministrar a bênção e os oráculos, ou seja, esse era o papel dos levitas, era a importância dos levitas, era o que os levitas iriam exercer naquela época. Mas talvez a maior incumbência dessa tribo era não permitir que os israelitas abraçassem a idolatria canaanita. Ou seja, eles iriam ali, né, essa cultura de adoração para as pessoas realmente se preservarem. Hoje nós temos as igrejas, e é importante as pessoas estarem na igreja, porque, como nós estudamos na quarta-feira, como pregação do pastor, nós lutamos contra essa contracultura que vem. Nós lutamos contra essa modernidade que querem, está vindo nos atrair. Sabe, o nada a ver, tudo pode. Isso deve ser cortado. Nós somos separados, nós somos santos. E esse era o papel dos levitas, lembrar aquele povo, olha, vocês são povo de Deus, sacerdócio santo. O capítulo 21 apresenta as 48 cidades levitas, que foram, ao final, divididas em 4 partes. Os coatitas sacerdotais, os coatitas não sacerdotais, os gersonitas, os meraritas. Importante observar como o Senhor foi conduzindo tudo, de maneira que as cidades dadas aos sacerdotes coatitas estivessem bem próximas de Jerusalém, onde o templo seria um dia construído. Então, as promessas do Senhor, exatamente como ele tinha pedido, tinha falado a Moisés, foi acontecendo. Exatamente da forma que o Senhor pediu. E ali aquele povo começou, muitas vezes, a não observar, porque nós vemos a bênção e não enxergamos. Né? Mas muitos ali lembraram, olha, o Senhor disse que ia ser feito daquela maneira. Está acontecendo. Exatamente do jeito que ele explicou. Ele falava da terra prometida, ele falava dessa divisão que aconteceria, ele falava sobre a herança, como seria dividida.
E exatamente assim estava acontecendo. As terras dadas aos levitas estavam livres para que eles usassem para lavoura, pastagem dos seus animais, que eram usados para os sacrifícios, bem como os outros animais que eram dados para as demais tribos, como dízimo. A similaridade do pedido dos levitas com o pedido de Calebe. Isso está em Josué 21:2, que diz: em Siló, na terra de Canaã, e lhe disseram: o Senhor ordenou por meio de Moisés que vocês nos dessem cidades onde possamos habitar e pastagem para os nossos animais. Ou seja, aqui estamos reivindicando a promessa. Chegaram lá para aqueles líderes e falaram: estamos reivindicando a promessa do Senhor para nossas vidas. E assim se cumpriu. E assim foi feito. Por quê? Porque eles eram obedientes ao Senhor. Aquele povo foi crescendo, foi desenvolvendo, enxergando o quão bom era ser obediente ao Senhor. Aquele povo não queria errar mais como aquele povo que estava atravessando o deserto. Aquele povo entendia que a obediência era o melhor caminho, que o Senhor estava com eles. Então existe a similaridade dos levitas com o pedido de Calebe. Revela a fé nas promessas do Senhor, em que pese a promessa, essa tribo também precisou se dedicar e lutar para que ela se concretizasse. O esforço, em linhas gerais, era para que a adoração jamais fosse negligenciada, esquecida ou preterida, ou seja, rejeitada, né, no cotidiano do povo de Israel. E essa era a importância dos levitas, para realmente resgatar esse momento que ela se separa de adoração. Não era apenas construir, mas também se reforçar na palavra do Senhor, se reforçar em louvor, se reforçar em adoração. É o que nós fazemos aqui hoje, nós nos reunimos nessa comunhão, nós aprendemos muito. Aprendemos com cada texto que é colocado, aprendemos com cada cântico novo que aprendemos, né? Porque o cântico nada mais é do que a trilha sonora da nossa vida. Quantos cânticos são trilha sonora da nossa vida? Cada cântico, em forma particular, fala o que nós estamos vivendo, reflete o que nós estamos vivendo, e nos dá esperança. O próprio Deus afirma isso. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Então, promessa reivindicada, promessa cumprida. Esse é o nosso Deus, sabe? A promessa que Ele tem para a minha vida, tem para a sua vida, vai se cumprir. No tempo dEle, da forma dEle. Não adianta querendo pegar atalhos para se cumprir. Vai se cumprir, do jeito dEle. Então, essa fé dependente, ela tem que entender isso, que a nossa fé é dependente do Senhor. Tudo aquilo que nós almejamos depende do Senhor. E meu irmão, minha irmã, como é maravilhoso nós dependemos de um Deus que é tão poderoso. Dependemos de um Deus que é justo, dependemos de um Deus que tudo pode fazer. A fé dependente, nosso tópico 3, para confiar na palavra de Deus. A parte final do capítulo 21, verso 43 e 45, funciona como uma recapitulação da teologia de todo o livro de Josué. Ou seja, aqui você vai ter aquela... Sabe que no livro contém aquela resenha no final? Então aqui tem aquele resumo, né? Esses 3 capítulos resumem isso. É como se fosse o final de uma história, né? No final, as lições dessa história. Esses são esses 3 livros, exatamente. Primeiro, versículo 43. O versículo 43 vai dizer assim: este verso resume aquilo que aconteceu no capítulo 13. E diz assim, 43, Josué 21, 43. Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido, sob juramento aos seus antepassados. E eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. Então, primeira lição desse versículo: o Senhor cumpriu a promessa. Foi longa a jornada, trabalhosa, mas o Senhor cumpriu a promessa. Eu lembrei daquele texto onde Josué está indo para a terra prometida, está indo para Jericó, e ele encontra um homem no meio do caminho, um soldado, e ele pergunta: você é contra nós ou a favor de nós? Aquele homem se identifica como servo do Senhor. E logo em seguida, Josué já tem a estratégia todinha
para poder entrar naquela cidade. Ele já tem a forma de entrar naquela cidade. O Senhor estava com ele, o Senhor caminhava com ele. Não te abandonarei, não te deixarei, né? Então, a promessa do Senhor se cumpriu. O versículo 44 diz assim: o Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pode resisti-los, pois o Senhor entregou a todos eles em suas mãos. Ou seja, ninguém pôde resistir à soberania, ao poder do Senhor, à autoridade do Senhor. Este verso retrata boa parte daquilo que foi registrado nos capítulos de 1 a 12 do livro. Aquela luta, aquela busca, aqueles povos que se levantavam contra eles, todos foram derrubados. A paz prometida, bem como a vitória sobre seus adversários, é dada àqueles que obedecem e confiam no Senhor. Então, a importância da obediência e da confiança, né? Quem são seus adversários? Quem são seus inimigos hoje? Né? Será que são as dívidas? Será que são as lutas? O medo? Quem é seu adversário? Talvez até você mesmo, né? Porque nós mesmos muitas vezes somos um adversário forte, porque nós nos negligenciamos, nós muitas vezes achamos que não vamos conseguir, colocamos isso em nossa mente. E já trazendo de quarta-feira essa metanoia, que nós devemos ter essa renovação da mente. Nós lutarmos contra isso em obediência ao Senhor, entendermos que Deus é um Deus que através dele nada pode resistir, nada ficará de pé diante do Senhor, nada. Não são nossos problemas. Então a obediência e a confiança é algo do cristão que tem que ser reforçado cada dia mais. Sabe, o mundo vai te olhar e vai te achar, olha o maluco lá, e esse confia demais. Todos os problemas de confiar no Senhor. Não, essa é certeza. É certeza que o Senhor cumpre. Aquele povo precisou viver isso, precisou enxergar isso. Não é fácil você invadir tantas cidades assim, mas o Senhor disse: eu estou contigo. E o versículo 45 diz assim: de todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. As promessas de Deus não falham, irmão. Não falham, isso é fato. Se Ele disse que vai se cumprir, se Ele fala que nós iremos ser salvos, se seguirmos o Filho dEle, se aceitarmos o Filho dEle, nós seremos salvos. Se Ele fala que nós ressuscitaremos, nós ressuscitaremos. É a certeza. Ele diz que nós temos a vida eterna, nós temos a vida eterna. O último verso sintetiza a ideia geral do livro, qual seja: Deus é fiel em cumprir de maneira cabal tudo o que prometeu. É a fidelidade às promessas feitas aos patriarcas e que o apóstolo descreveu como pré-anúncio do Evangelho ao Pai da fé, onde diz: em ti serão abençoados todos os povos da terra. Por outro lado, temos uma ideia que se repete nesses versos e que serve de grande encorajamento para os servos de Deus. 43. Deu o Senhor a Israel toda a terra que jurava dar. 44. Segundo tudo quanto jurava aos seus pais, aos seus antepassados. E o 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo que o Senhor havia jurado, falado e prometido se cumpriu. Ele proporcionou ao seu povo cada detalhe necessário e uma vida feliz, próspera e piedosa. Desde o que falaram no passado até a ocupação de Canaã, de maneira cabal, tudo se concretizou. Nas palavras do autor de Hebreus 10, 23, diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Nós conhecemos o autor da promessa, nós conhecemos quem está prometendo, e ele é fiel e justo. Deus ingressa seu povo na terra que escolheu. Ele dá paz e vitória sobre seus adversários. Que a fé dependente dos servos do Senhor seja cada dia maior, crescente e firme, de maneira que sirva de testemunhos aos povos em redor. Deus cumpriu todas as suas promessas para Israel e pode estar certo de que Ele fará o mesmo conosco. Você tem, irmão, essa certeza? Amém? Você tem a certeza que Deus irá cumprir as promessas dEle na sua vida?
E não importa se a sua trajetória foi mudada, se seu caminho foi mudado, Deus irá se cumprir. Tudo irá se cumprir na sua vida. E conclusão, assim como Israel precisou cultivar uma fé dependente na pessoa do nosso Senhor, nós também precisamos investir e cultivar essa fé. Mas por que devemos fazer isso? Primeiro ponto, porque temos um Jesus, o perfeito refúgio para o necessitado, oprimido e triste. Ele foi feito por Deus, sabedoria e justiça, santificação e redenção. Ele é o nosso escudo, nele temos paz, descanso, segurança, alegria, vitória nas lutas em todo o tempo. Então que as suas vitórias, todas as vitórias que você conquistar, seja das pequeninas, as maiores, você sempre possa dar graças ao Senhor Jesus. Fala, Senhor, muito obrigado pela vitória. Renda a Ele esse crédito, que a vitória vem do Senhor. Assim como a luta muitas vezes vem para nos provar, né? Devemos ser provados, assim como o ouro, né? Ele tem que ser ali provado, tem que ser ali aquecido para poder se tornar algo ali puro. Assim é a nossa vida cristã, nós estamos provados o tempo todo, mas Deus nos dá a vitória. Felizes somos, porque Deus nos dá a vitória. Segundo ponto, porque a fidelidade do Senhor para com a sua palavra, que sustenta e garante benefícios infindáveis a seus servos. O livro de Números registra que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? O processo de divisão da terra de Canaã termina com o autor reafirmando a inquestionável fidelidade do Senhor para com os seus filhos. Então, a palavra do Senhor, ela é viva, a palavra do Senhor ela é eficaz, e ela se cumpre. E como tem se cumprido, irmãos? Quantos sinais já têm acontecido, e tem sido falado nesse livro, tem sido relatado o que aconteceria. Assim como a volta de Jesus. As pessoas muitas vezes se atentam, que Jesus morreu e ressuscitou. Ok, ponto final. Não, irmãos, Jesus voltará. Amém? Jesus voltará, nós devemos ter essa certeza em nosso coração que Ele voltará. E como eu quero estar diante do meu Senhor? Como você quer estar? Servindo, buscando, obedecendo. Para pensar e agir, quem ou que tipo de coisa é o seu refúgio nos tempos de tribulação? Onde você tem buscado refúgio? Né? Uma pergunta aí para cada um de nós. Quando nós erramos, aonde você busca refúgio? O mundo hoje busca refúgio onde? Quando erra? Nas drogas, nas bebidas. E ali, momentaneamente, são anestesiados dos problemas. Eles esquecem dos problemas. Mas no outro dia, quando acordam, o problema está ali ou até muitas vezes mais acentuado. Mas nós temos um refúgio em Jesus, a qual cura, a qual liberta, a qual nos santifica. Segundo, a adoração a Deus em reconhecimento da sua obra e cuidado tem ocupado o devido lugar em sua vida? Você tem adorado ao Senhor? Você tem reconhecido esse Deus na sua vida? Não somente aqui nesse lugar, na casa do Senhor, mas também no seu dia a dia, no seu trabalho, diante daquelas pessoas do mundo, né? As pessoas te reconhecem como ali um servo de Deus, né? Onde você está, você adora o Senhor, você está sempre em adoração. Terceiro, você confia e depende de maneira cabal de que as promessas do Senhor se cumprirão? Então fica esses questionamentos. Você crê? Você tem essa certeza? E que você possa cada dia mais buscar esse refúgio que é Jesus. Sabe, Jesus, Ele é um lugar de amor, é um lugar de graça, é um lugar de perdão. Esse tempo atrás eu estava assistindo um vídeo de um criminoso que ele ia ser levado à pena de morte. E ali as pessoas, ele matou muitas adolescentes na época, muitas jovens, né? Tinha uma lista gigante de várias jovens que ele matou. E ali os pais, né, o júri, foi levado a júri popular, e os pais poderiam estar de frente com ele e dando a última palavra de consideração. E de todos os pais ali, a maioria falou, olha, eu quero que você queime, quero que você seja destruído, quero que você sofra como você me fez sofrer por ter levado minha filha. Quero que você seja destruído, quero que você seja dizimado. E cada pessoa que falava isso, esse homem fazia uma cara de deboche, assassino. Era impressionante, as pessoas falavam, olha, eu tenho um ódio de você, você destruiu minha vida, e fazia cara de deboche.
você me levou tudo. Isso não fazia cara de deboche. Mas teve um pai, servo do Senhor, que falou para ele, olha, você me destruiu, eu fiquei arrasado, mas eu aprendi, de acordo com a minha religião, com aquilo que eu acredito, no Deus que eu sirvo, eu sou obrigado a te perdoar. E eu te perdoo. E aquele homem se emocionou e chorou demais. Então eu falo assim, o perdão, esse perdão que Deus nos cria cada dia mais, é algo que é muito mais forte do que você falar, eu te amo, eu te perdoo. Então o perdão é algo maravilhoso, e esse lugar de refúgio, você pode ter esse perdão. E aquele homem se emocionou porque ali ele se sentiu perdoado. Ele reconheceu que ele errou, mas ele foi perdoado. E é algo que destrói. O que Deus nos dá de exemplo é para nós vencermos o maligno e para nós irmos contra esse mundo que nos ensina cada dia mais, que nos faz cada dia mais nos afastar do que o Senhor nos diz. Amém? Está passando a palavra para a irmã Carmen. Muito obrigado a você que esteja conosco. Compartilhe essa lição, compartilhe com aquele que você ama, porque aprender do Senhor é algo que nos dá vida, é algo que nos salva a cada dia. Amém. Agradecemos ao nosso Deus pela vida do nosso irmão Márcio, que nos auxiliou aí neste domingo, trazendo essa lição tão importante para todos nós. O que nós podemos, assim, resumir, tudo aquilo que nós vimos e ouvimos, é esse cuidado de Deus nos detalhes. Nos mínimos detalhes. Nós observamos que as cidades, refúgio, foram estrategicamente colocados por Deus. Aí depois nós vamos observar que a porção que foi dada para os levitas, as cidades, não uma porção de terra, e isso já havia sido prometido lá no início dessa caminhada, e Deus ali, ele separou, colocou aqueles homens de Deus em locais estratégicos para que o povo pudesse ir cultuar a Deus. Foi estrategicamente espalhado por todo aquela população do Senhor que ali residia, e as cidades foram sendo colocadas para que o povo ali fosse buscar a Deus, porque os levitas ficaram responsáveis por essa parte espiritual. E eles ficavam ali coordenando tudo isso. Então, o povo estava sempre sendo lembrado de como adorar a Deus. Então, foi tudo detalhadamente cuidado pelo nosso Deus. Nada escapou das mãos do Senhor. Nunca, nunca. E só para fecharmos, o Salmo 46:1, e nós falamos muito disso hoje na lição, né? Refúgio, o Salmo 46:1 diz exatamente isso, que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o auxílio sempre presente na adversidade. Então, o nosso Deus estava presente em todo o tempo ali, cuidando de cada detalhe. E na semana que vem, nós vamos estar encerrando esse momento de fé que nós estamos vendo desde a lição de número 2, porque a de número 1 foi a introdução aos estudos, e nós vamos observar nesse finalzinho aí do livro de Josué, a fé obediente. Josué foi obediente desde o início. Desde o início. E aí, na semana que vem, nós vamos ver, já vimos na semana passada que ele já estava velho, e ele ainda havia cidades a serem conquistadas, ele já faz essa distribuição e diz para o povo, ó, tem trabalho para fazer ainda, mas ele já, né, se aquietando. E nós vamos ver essa reta final de Josué, aonde ele vai trazer à memória do povo tudo aquilo que Deus fez e vai fazer, digamos assim, aquela nova aliança do povo com Deus, porque ele já sabe que os dias dele já estão sendo muito abreviados, que a partida dele já está muito próxima. Ele então vai chamar o povo e vai trazer à memória tudo isso, e ali será feita uma nova aliança que vai ficar após a morte de Josué, e aí será a cena dos próximos capítulos, quando nós vamos estudar a respeito de Juízes. Quero agradecer imensamente a presença de todos.
a paciência de todos de estar conosco aqui todo domingo acompanhando nossos estudos e fazer esse convite. Venha estar conosco. É um aprendizado imenso. Como eu falei, nós estamos aí caminhando pela história de Israel. Vimos no trimestre passado, ficamos aí 3 meses falando a respeito dos reis e dos profetas, e agora nós retrocedemos um pouquinho a esse período, estamos vendo aí esse momento de Josué, o momento de Juízes, que foi um momento importante para o povo de Israel, e dentro desse momento de Juízes vamos ver a história de Ruth, mas é um convite para o aprendizado da palavra de Deus, de como isso nos conforta, nos faz bem em ver esse cuidado de Deus, que não é diferente hoje conosco. Da mesma forma que Deus estava cuidando do povo dele, ele também cuida de nós hoje. Então, é um convite. Venha estar conosco. Vamos orar, agradecer a Deus, lembrando que nós temos o nosso intervalo e que 10h30 nós vamos estar aí com o nosso culto de gratidão. Oremos. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento tão ímpar nas nossas vidas, que é o momento de aprender mais da Tua palavra. Como é bom, como nos conforta, Deus, como nos traz alegria em saber quão grande é o Senhor. Obrigado, ó Pai, por esse cuidado com o Teu povo lá no início dessa caminhada. Obrigado, ó Pai, pelo cuidado do Senhor conosco hoje aqui, Pai. Muito obrigado. Sabemos que não somos merecedores desses cuidados, da Tua graça, mas o Senhor, com o olhar de misericórdia, com um coração tão grande, Pai, mesmo com as nossas imperfeições, cuida de cada um de nós, Pai. Te agradecemos pela vida do irmão Márcio, que nos auxiliou neste dia de hoje. Agradecemos, ó Pai, por todos aqueles que se dispõem a estar auxiliando na Tua casa de oração. Obrigado, ó Pai. Que as Tuas bênçãos possam estar sobre o Teu servo, ó Deus, que nos ajudou hoje, sobre o seu trabalho, a sua casa, a sua família. Senhor Deus, com os seus planos, ó Pai, que o Senhor continue a dar direção, a capacitá-lo, ó Deus, a dar sabedoria e, principalmente, a alegria de servir ao Senhor. Toma a Tua igreja nas Tuas mãos. Toma a vida do pastor Josué, sua família, ó Deus, cuidando do Teu servo, assim, ó Deus, como cada um, ó Pai, que faz parte da Tua grei. Visita os lares nesta hora, esteja ali, ó Pai, renovando, esteja ali, ó Deus, com cada um deles. Rogamos pelos enfermos, ó Deus, como a vida do pastor Ricardo, naquele leito de hospital, ó Pai, que a Tua boa mão continue sobre o Teu servo, sobre o tratamento que ele está fazendo, medicação, os médicos, Senhor, esteja ali curando o Teu filho para que brevemente, ó Pai, ele já esteja de retorno à sua casa e muito brevemente, ó Pai, de retorno à Tua casa de oração, ó Deus. Abençoe a sua família, esteja ali fortalecendo, ó Deus, levando alegria aos Teus filhos, ó Pai. Pedimos, ó Deus, a Tua unção, a Tua direção, ó Deus, para este dia, para tudo aquilo que venhamos fazer, seja tudo para honrar e glorificar o Teu santo nome, ó Pai. E que as Tuas bênçãos, ó Deus, possam estar repousando sobre todo o Teu povo, sobre a face desta terra. É a oração que nós fazemos, já agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nosso intervalinho, daqui a pouquinho estamos